Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando relacionamentos em família. Já estudamos as lições 1 e 2 e hoje estaremos estudando a terceira lição, que tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. O textuário da nossa lição está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A leitura bíblica em classe, estamos ainda usando o livro de Gênesis, segundo o autor da revista, o pastor Elianai Cabral. Gênesis 37, do 1 ao 4, depois versículos 11, 18, 24, 23, 24 e também 28. Que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má fama destes a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. Então essa é a leitura bíblica em classe, que nós lemos. A leitura bíblica em classe, ela é um embasamento da lição, de todas as lições. Então vamos para a introdução aqui da nossa lição. Você que já acompanha o meu canal sabe que a introdução eu mostro, uma visão panorâmica da lição. Então o que nós vamos estudar hoje aqui? Nesse primeiro ponto, nós vamos ver a falha no tratamento dos filhos. Vamos ver que a lição ela continua mais ou menos no mesmo sentido da lição anterior, quando Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Aqui nós vemos Jacó tendo preferência por um dos seus filhos, que era José. No segundo ponto, vamos ver o ciúme como causa de conflitos. Vamos ver que o ciúme ele causa conflitos, na família. E por fim, nós vamos ver os males do ciúme. Então, nós vamos iniciar a nossa lição dando uma definição do que é ciúme. A palavra ciúme ela vem do grego zelos, de onde vem a nossa palavra zelo. Ou seja, o ciúme ele pode apresentar duas faces. A face positiva, no sentido de zelo, de se preocupar com alguém, de guardar alguém, de se preocupar com alguma pessoa. Um exemplo, o esposo tem zelo pela esposa, a esposa tem zelo pelo esposo.
Só que também o ciúme tem o seu aspecto negativo, né? Que ele é provocado por um receio, né, que a pessoa tem, uma suspeita de que a pessoa que ele ama vá dedicar o seu amor a outra pessoa. É nesse sentido negativo que nós vamos estudar a lição de hoje, tá bom? Porque o ciúme no sentido negativo, ele causa conflitos à família, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto. Primeiro ponto aí. A falha no tratamento dos filhos, a preferência de Jacó. Nós vemos lá em Gênesis 37, que a Bíblia deixa bem claro o versículo 3, Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Mais claro do que isso, impossível, né? Então a Bíblia é bem clara que Jacó, ele amava mais a José, né, do que os seus outros filhos. Jacó teve 12 filhos homens, né, incluindo José, logicamente, e uma filha. Então ele amava mais a José do que os seus outros filhos. E ele faz uma túnica de várias cores, nós vamos ver na lição sobre isso, que essa túnica, ela simbolizava essa preferência que Jacó tinha por José. Então, nós já estudamos lá na lição de número 2, a predileção, né, por um dos filhos, a história de Isaac e Rebeca. Isaac amava a Esaú porque a caça lhe agradava, e Rebeca amava a Jacó, porque Jacó era um homem da tenda, né? Um homem de casa ali, ficava muito ali junto com Raquel, com a família. Então cada um tinha uma preferência. Então aqui nós vamos ver que a história vai se repetir, né, na vida de Jacó. Jacó agora vai cometer o mesmo erro que cometeu a sua mãe Rebeca e o seu pai Isaac, né? Então nós veremos que a predileção de Jacó, ela produz o ciúme e a inveja dos seus irmãos e as consequências desta prática dentro da família. Então, nós vamos ver que como os irmãos de José olhavam para a preferência de Jacó por José, isso gerou neles um conflito interno, gerou neles um ciúme, uma inveja, né, que foi provocada por essa predileção de Jacó por José. O subtópico 2, o ciúme em meio à preferência. Então Jacó, ele não mediu as consequências ao presentear o seu filho José com uma capa, né, uma túnica de várias cores, numa clara atitude de preferência, ou seja, a túnica que José fez, geralmente os homens, né, usavam a túnica, porém não com tantas cores assim, né? Então, quando Jacó decide presentear José com uma túnica de várias cores, ele está deixando claro que ele preferia a José. A túnica destacava José, né? Ela dava um destaque, né, para José dentre os seus irmãos. Então Jacó, ele não mediu as consequências. Jacó precisava ter pensado, porque ele já tinha uma experiência na sua casa sobre essa questão da predileção. Ele mesmo foi, né, objeto dessa predileção. Então ele já sabia das consequências que poderiam vir. No caso aqui, o ciúme e a inveja dos seus outros filhos. Então Jacó, ele não mede as consequências, né? Ele deseja presentear José com uma túnica diferente e ele faz isso sem pensar nas consequências. O ponto 3, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus.
Então, além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Não obstante Jacó ter errado em presentear José com essa túnica, fazendo uma distinção entre os seus filhos, nós sabemos que José realmente era o escolhido de Deus. José já havia sonhado, né? Todos vocês que conhecem a Bíblia sabem, o sonho dos feixes, que ele estava no campo com seus irmãos, né, atando feixes, e o feixe dele ficava em pé e os outros feixes se dobravam diante dele. Um outro sonho, José vê a lua, né, o sol e 11 estrelas se inclinando diante dele. Então, na verdade, os irmãos de José, né, agora deixando o erro de Jacó de lado, né, os irmãos de José sabiam que ele era o escolhido de Deus, tanto por causa dos sonhos, né, que ele já tinha sonhado, sonhos proféticos que Deus havia falado com José através de sonhos. Mas a inveja, né, o ciúme que os irmãos tinham, não deixou eles entenderem os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para a vida de José. Isso acontece muitas vezes, né? Acontece com as pessoas dentro da família e até dentro da igreja. Quando Deus ele escolhe alguém, quando ele escolhe alguém dentro da congregação e faz esse alguém se destacar no meio da congregação, geralmente, né, surge o ciúme, a inveja, né, que muitas vezes vem atrapalhar o plano, tentar pelo menos, né, atrapalhar o plano de Deus na vida de certa pessoa. Ok? Então esse primeiro ponto nós vamos encerrar por aqui. A falha no tratamento dos filhos, né, segue mais ou menos a mesma linha da lição anterior. Então você que é pai, você que é mãe, precisa tomar muito cuidado, né, para não ter essa predileção por um dos filhos. É preciso ter muito cuidado para não ter essa predileção. Escolher um filho, amar mais um filho do que o outro, por isso pode provocar ciúme e inveja e pode provocar vários danos na sua família, ok? Então nós vamos agora para o segundo ponto, o ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. Nós já falamos sobre isso, mas vamos retomar aqui, né? A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, no máximo, né? Feita de fios de linho grosso. A túnica colorida, né, de várias cores de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Então, apesar de José já ter tido sonhos, né, Deus já ter falado com ele através de sonhos, e os irmãos já invejavam ele por causa disso. Agora, eles veem, né, os 11 irmãos, veem José se destacando, né, através de uma túnica de várias cores. Então, vê José sendo colocado em posição de honra, em posição de destaque. Imagine você, né, junto ali dos 11 irmãos de José, todos com a roupa mais ou menos igual, né, no máximo com 2 cores, e José no meio deles com uma túnica colorida. Então a túnica, ela foi o símbolo, uma falha na vida de Jacó, foi o símbolo do desprezo, né, de Jacó pelos outros filhos. É lógico que os filhos, os outros 11 filhos, a Bíblia diz que eles, né, não serviam a Deus da maneira como José servia. José trazia má fama deles ao seu pai. Porém, isso não era justificativa para Jacó fazer este ato, né, de desprezo para com eles, porque eles também eram filhos, né?
Isso não interfere no plano de Deus. Por exemplo, nós vimos na lição passada que Jacó foi escolhido por Deus. Deus fala para Rebeca, 2 nações há no seu ventre e o maior servirá ao menor. Isso é indiferente. O erro que Jacó cometeu, o erro que Isaac cometeu, o erro que Rebeca cometeu na predileção de um dos filhos, não interferiu no plano de Deus. Deus iria cumprir o plano, porém, causou problemas na família ali de ambos. Subtópico 2, o ciúme, o agente do conflito familiar. Então José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Aqui o autor, a gente sempre fala, sempre que vai ouvir pregações sobre José, é pregação de bênção, exaltando José, dizendo que José era isso e José era aquilo. Amém, e era mesmo, José foi escolhido por Deus. Porém, a Bíblia ela é imparcial, ela mostra tanto a vida de santidade de uma pessoa, como também os seus erros. Lembra de Davi? A Bíblia mostra que Davi era segundo o coração de Deus, porém mostra que Davi pecou e é repreendido pelo profeta. Então José, ele por imaturidade, o autor até coloca aqui por arrogância, mas vamos ficar na imaturidade. Por imaturidade, ele vai mostrar a túnica, ele fica ali, mostrando a túnica, vestindo, andando no meio dos irmãos, talvez por imaturidade, mostrando a preferência que o pai tinha, Esse é um pensamento meu particular, não está relatado na Bíblia que José queria fazer ciúme dos seus irmãos, Não é isso, mas talvez por imaturidade, ele estava ali no meio, E aquilo provocava ainda mais o ciúme e a inveja de seus irmãos, Então o ciúme é o agente do conflito familiar. E a Bíblia diz que quando José era visto ali por seus irmãos, eles enchiam-se de rancor e de ódio, ali contra ele, desejando até mesmo acabar com a vida dele. Olha que coisa, olha que ponto que chegou o ciúme, no sentido negativo, Por quê? Porque eles queriam até matar José, porque de tanto ciúme, de tanta inveja. Então o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Então quem é ciumento a ponto de chegar a esse ponto dos irmãos de José, na verdade ele está sendo egoísta. Então a inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o seu nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. Então o ciúme ele é oriundo, Essa emoção ela tem origem no egoísmo e isso é obra da carne, Subtópico 3, a extensão do ciúme. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional. Aqui nós estamos tratando a lição de ciúme no sentido dos irmãos de José. Porém, o ciúme ele é extensivo, ele pode prejudicar os cônjuges, a relação matrimonial, pode prejudicar os relacionamentos de amizade, pode prejudicar os relacionamentos profissionais. Então, ele é extensivo, ele pode abranger muita coisa, muitos relacionamentos. Então, o ciúme ele pode aparecer em diversos relacionamentos, nas amizades, na família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre o marido e a esposa, e assim por diante. Então, o nosso comentarista aqui, o pastor Elianai Cabral, ele diz assim: no ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse, aquele sentimento de posse, Então, o ciúme ele é prejudicial em toda a área. O ciúme negativo, ele é prejudicial. Por quê? Porque ele gera desconfiança, ele gera insegurança, ele gera controle. Tem esposo que ele quer controlar a vida da esposa, tem a esposa que quer controlar aquele sentimento possessivo, de um sobre o outro, ok?
Então vamos encerrando esse segundo ponto. Vimos aqui o ciúme como causa de conflitos. Então nós vimos aí a túnica, né, que despertou ainda mais o ciúme dos filhos de Jacó, dos irmãos de José. Nós vimos que o ciúme ele é o agente do conflito familiar, ele gera desconfiança, ele gera insegurança, ele gera sentimento de posse, né, controle sobre a vida de alguém. E vimos que o ciúme ele é extensivo, né? Ele não, a lição está tratando do ciúme entre irmãos, mas ele é extensivo, né? Ele alcança todos os relacionamentos possíveis, ok? Então vamos para o ponto 3, ponto de número 3, os males do ciúme. O ciúme, subtópico 1, pode causar tragédias familiares. Então nós vamos ver aqui, né, que não são poucas as notícias de tragédias conjugais que o ciúme é a causa. Pegamos aqui agora os cônjuges, né? O marido ciumento, às vezes a mulher não quer mais o relacionamento por algum motivo, e ele com aquele ciúme, o sentimento de posse, né, tem aquela famosa frase, né, horrenda: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Então o ciúme ele pode gerar, né, tragédias irreversíveis na família. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, com essa emoção, né, chamada ciúme. Precisamos tomar muito cuidado para não cairmos e não sofrermos essas tragédias. O ciúme entre os santos de Deus. Então, como eu disse que o ciúme, está na lição, ele é extensivo, ele pode também atuar no meio da igreja, né? No meio dos santos. Então, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou o colega de ministério. Principalmente, talvez, os pastores, né? Eu sou pastor de igreja, nós somos suscetíveis a deixar esta emoção tomar conta da nossa vida. Mas eu tive um pastor que ele falava o seguinte: o que é para ser seu, o que Deus tem para você, se você ficar na sua posição, ninguém pode tomar de você. E eu aprendi isso e aplico isso na minha vida, no dia a dia, no ministério. Então o ciúme ele pode acontecer também entre os santos, entre a igreja, entre o ministério, entre os obreiros, entre os pastores, entre as irmãs do círculo de oração, entre, né, vários segmentos da sociedade. Onde há relacionamento humano, o ciúme pode ocorrer. Então é preciso tomar muito cuidado, né? E aí o autor ele deixa um versículo aqui para nós, Gálatas 5:25. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós não devemos ter inveja. Quando você vir alguém prosperar na igreja, Deus usar alguém, a Bíblia diz assim em Romanos: alegrai com os que se alegram. Se Deus está usando alguém poderosamente, glorifique a Deus, ore por esta pessoa e não deixe o ciúme tomar conta do seu coração. Subtópico 3, vencendo o ciúme. Então nós temos aqui algumas dicas bíblicas, né, para vencer o ciúme. A primeira dica: alimente a sua mente com a palavra de Deus. Lá em Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determina nossas ações. Então o sábio diz: guarda o teu coração, Provérbios 4:23. Porque dele procedem as saídas da vida. Então é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando ou comprometendo a qualidade de vida. Então, se você faça uma análise, encha a sua mente da palavra de Deus, o seu coração da palavra de Deus, faça uma reflexão: esse sentimento é um ciúme de zelo ou é um ciúme negativo? Faça uma análise
para você entender. Também ele diz assim: considere com muita atenção que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor, né? O amor vence o ciúme, o amor supera o ciúme. Então deixemos o amor superar o ciúmes, ok? Então nós devemos vigiar, orar para que Deus nos livre do ciúme negativo, dessa emoção destrutiva que causa tantos conflitos nos relacionamentos. Nós vamos encerrar a nossa lição por aqui, né? Só concluindo aqui que o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Então nós precisamos barrar este sentimento. Quando você perceber que este sentimento está tomando conta do seu coração, ore, repreenda, busque auxílio de Deus e Deus te abençoará e você vencerá esta emoção destrutiva e que tantos males causa nos relacionamentos. Fique com Deus, que Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula.